Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar com vocês a respeito do conteúdo da apostila. E hoje nós vamos falar sobre combinações e arranjos, tá? Mais uma parte do assunto de análise combinatória. No vídeo passado, do terceiro período, nós falamos sobre fatorial. E na apostila vocês têm permutação, princípio fundamental da contagem. E agora vamos estudar arranjos e combinações. Arranjos e combinações, na prática, são mecanismos que a gente usa para resolver problemas de análise combinatória. Alguns casos, como os arranjos, eles podem ser resolvidos por permutações ou por princípio fundamental da contagem, mas digamos que o arranjo ele facilita os cálculos. Você visualiza, coloca na fórmula e já resolve o problema, sem problema nenhum. Então, arranjo e combinação, nós podemos usar formuletas para resolver os problemas de análise combinatória, como eu falei. E há uma pequena diferença entre os dois e há, de certa forma, uma confusão pelos estudantes na hora de estudar análise combinatória, quando que devemos usar combinações ou arranjo, tá? O arranjo é arranjo de NP, ou seja, se você tem uma amostragem de 7 elementos e para os seus conjuntos de combinações o que importa são 3, né? Escolher 3 de 7, então o N seria 7 e o P seria 3. E a formuleta seria N fatorial dividido para N menos P fatorial, tá? E na combinação a gente tem N fatorial dividido para P fatorial vezes N menos P fatorial, tá? Então o que muda da arranjo para combinação é que arranjo é N em cima, esse daqui em cima, né? E esse menos esse embaixo. E na combinação a gente vai adicionar mais um númerozinho aqui dividindo, tá? Esse P vem para cá, P fatorial, e vai ter o N menos P fatorial, tá? A mesma coisa que essa fórmula com o Pzinho adicionado aqui embaixo. Isso vai fazer com que o resultado da combinação seja menor, porque se eu tenho mais números divididos embaixo, né, então o resultado total tende a ser menor. E eu vou logo adiantando. Os arranjos, se a ordem importar um determinado problema, a gente vai ter que usar arranjo, né? Por exemplo, pegar números aleatórios. 1, 2, 3 é a mesma coisa que 3, 2, 1? Não é, né, gente? 123 é um número e 321 é outro número completamente diferente. Então, se fosse um tipo de problema que tivesse que trabalhar com números, né, quantos números podemos formar com tais algarismos, vocês já viram exemplos assim, usaríamos arranjo, tá? É o arranjo que a gente usa nesse caso, quando a ordem não... quando a ordem importa, quando a ordem interfere no resultado, tá? Ver que a ordem aqui interfere muito no resultado. 123 e 321, coisas completamente diferentes. E na combinação a gente vai usar quando a ordem não importar, tá? Então, porque eu falei, olha, tem mais um númerozinho aqui embaixo, ele vai dividir, ou seja, o resultado vai ser menor. Então, eu coloquei lá na apostila a combinação, a fórmula da combinação, ela é responsável por tirar, né, resultados repetidos de uma determinada amostra. Tá? É como aquele celular que vai, um aplicativo de repente que você tem e você usa ele para apagar fotos duplicadas. Então é a mesma coisa a combinação. Ele pega os resultados duplicados aqui e transforma só em um. Tá? E quando é que vai valer? Geralmente situações de comissões. Por exemplo, eu quero formar uma equipe de determinado grupo de uma igreja, por exemplo. 3 pessoas para ficar à frente, né? Se não tiver um sistema de hierarquia com líder, vice-líder, secretário, tá? Se não tiver isso, a ordem não vai importar, tá? Tanto faz, por exemplo, vamos olhar os professores de matemática do Rui Barbosa. José, sou eu, Cláudia, Rosiane e Adriano, né? Esses são os 4 professores de matemática. Então eu dizer José, Cláudia, Rosiane e Adriano, não faz diferença eu dizer Adriano, José, Rosiane e Cláudia, né? Continua sendo a mesma equipe de professores de matemática da escola Rui Barbosa, tá? Então vê aí que a ordem não interfere nesse caso.
tá? Interferiria, por exemplo, se fosse pegar todos os professores da escola Rui Barbosa e ver quantas são as possibilidades para escolher um diretor e um vice-diretor. Aí a ordem ia importar, porque diretor seria, né, digamos, o primeiro, vice-diretor seria o segundo. Tá? Então, mais ou menos isso. Arranjo. A ordem importa. E combinação. A ordem não importa, tá? Então vamos para os exemplos, gente. Vamos fazer aqui os exemplos resolvidos. E é isso. Aí daqui a gente vai embora para casa. Primeira questão. Num sofá há lugares para 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes podem sentar-se 6 pessoas? Tá? Então, para você resolver um problema de análise combinatória, que consiste de ser arranjo ou combinação, você tem que ver duas coisinhas. Você tem que ver quem são os valores de N e P. Se tem 6 pessoas disponíveis para sentar em 4 lugares, esse é o valor de N, né? E esse é o valor de P, que são os lugares que estão sendo, digamos, sorteados naquele lugar. Digamos, vou fazer um sorteio para ver quem vai ficar no sofá e quem vai ficar no chão. Aí, a outra coisa que a gente tem que se perguntar é, a ordem importa? Por quê? Se eu perguntar isso, eu vou saber se eu vou usar arranjo ou combinação, tá? Então, tá, gente. Eu tenho um sofá aqui. Muito bonito. Quatro lugares, né? E aí, digamos que tenha um casal de namorados. Ele sentar aqui e ela sentar aqui é uma coisa, né? Mas ela sentar aqui e ele sentar aqui é outra coisa completamente diferente, né? De repente ele é ciumento, não quer que ela sente no lado de alguém. Então a ordem nesse caso importa, tá? Então a gente vai considerar que, dispondo de determinado número de pessoas, de quantas maneiras elas podem sentar-se no sofá, a ordem vai importar, tá? Então, se a ordem importa, a gente vai usar arranjo, beleza. Então eu já disse que o N é 6 e o P é 4. E agora eu vou olhar para essa fórmula aqui e vou fazer NP, né? Então o N, o que está aqui, vai ficar aqui em cima. N fatorial, ou seja, 6 fatorial. Né? E agora N menos P embaixo, né? Esse menos esse. 6 menos 4. 6 menos 4. E aí primeiro a gente faz a subtração, óbvio. 6 menos 4 dá 2 fatorial. E agora, na aula passada, no vídeo do terceiro período, eu trabalhei só com fatorial, né? Então, quem assistiu aquele vídeo já deve estar manjando bacana de fatorial. Então, o que a gente faz? Desenvolve o maior até chegar no menor. 6 até chegar no 2. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? Belezinha. E aí, esse vai embora com esse. E você fica com essa, né, com essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Como é que a gente pode fazer? 6 vezes 5 dá 30, né? 4 vezes 3 dá 12. Pode ser assim. E aí, 12 vezes 3 dá 36. Acrescentando 0 fica 360 maneiras diferentes. Ok, gente? Então, essa foi a primeira questão. Você viu quem era o N, quem era o P. Você verificou se a ordem, né, dos elementos nesse problema importava ou não. E a gente, por consenso, determinou que importava. E usamos arranjo, tá?
Segunda questão. De quantas maneiras diferentes podemos dispor uma equipe de 4 alunos numa sala de aula que tem 30 carteiras? Então, como ele está se tratando aqui de carteiras, né? Então, a ordem vai importar, né? Porque tem um aluno que vai ficar na frente, tem um aluno que vai ficar em segundo, tem um aluno que vai ficar lá atrás. Então, nessa situação de carteiras também, a ordem importa, né? Porque geralmente tem briga para quem vai ficar na frente ou tem briga para quem vai ficar no fundão. Então, não é a mesma coisa dizer que eu sentar na frente e eu sentar atrás dá no mesmo. Tá? A ordem interfere aí. Então, vamos lá. Já que a ordem interfere, vamos usar arranjo. Arranjo de quem? Tá ficando apaguento, vou usar o pincel vermelho. Arranjo de quem, gente? N30 P4. Opa. 34. Beleza? 30 tomadas 4x4. Esse aqui tá muito pernudo aqui. 30 fatorial. 30 menos 4 fatorial. Fatorial vai ficar sobre 26 fatorial. Tá? 30 menos 4 dá 26. E, mais uma vez, fatorial, desenvolveu o maior número para chegar no menor. 30, 29, 28, 27, até chegar no 26. Tá? Esse 26 fatorial vai embora com esse 26 fatorial. E a gente tem só esses números aí para resolver. Pedir aqui para os universitários esse cálculo aqui. 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. Porque eu tô sem espaço no quadro para fazer os cálculos. É só por isso. 30 vezes 29 28 vezes 27. Falar algarismo por algarismo. 657, 720. Toma! Com maneiras diferentes. Então você viu aí como o resultado deu alto, né? 30 alunos, né? Para ver quantas maneiras podemos escolher 4 e ainda sabendo que a ordem interessa. Então, com certeza o resultado ia ser grande assim, tá? Então, o resultado dessa multiplicação que eu fiz mentalmente deu isso aqui, né? Vamos lá, então. Terceira questão. Quantas equipes de 3 mototaxistas podem ser formadas com 20 mototaxistas? Tá, então, qual seria a situação? Digamos que você chegue na cidade de Anajar, de uma viagem de Breves, de Belém, e você precisa de 3 mototaxistas, né? Tá? Você, seu pai e sua mãe. E aí você olha 20 mototáxis, né, lá, e você precisa escolher apenas 3, né, para levar vocês, né? De quantas maneiras essa escolha pode ser feita? Bem, a ordem não vai importar, né? Porque vocês vão chegar no mesmo lugar, ninguém vai ir na frente ou atrás, tá? Então, nesse caso a gente vai considerar que a ordem não vai influenciar nos resultados. E quando a ordem não influencia, a gente usa combination, tá? Combinação de 20 a 3, 20 fatorial. Bora olhar aqui, tá? Para a fórmula. Vou até colocar aqui para eu colar dela. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. P fatorial, 3 fatorial no caso. E N menos P, 20 menos 3. Beleza? Agora, primeiro a gente faz subtração. 20 menos 3 dá 17.
E continuar aqui. Vamos fazer do 20 até chegar no 3 ou até chegar no 17? Na aula passada, no terceiro período, eu fiz um exemplo de fatorial com um numerador e no denominador 2 números. Então a gente vai sempre até chegar no maior para não dar muito trabalho, né? 20, 19, 18, 17. O que a gente não... quem que vai ficar esperando aqui? O 17 para ser cortado com esse. Então a gente vai desenvolver o 3. 3, 2, 1. E o 17 vai embora com esse aqui. E aí o que é bacana é que a gente tem produtos aqui. E a gente pode livremente dividir o que a gente quiser. O 18 é divisível por 3, por exemplo. 18 para 3 dá 6. Então, se eu cortar esse com esse, vai sobrar agora só o 6. E o 20 para 2, obviamente, dá 10. Então, e o 1, 19 para 1 vai dar 19, não importa. Então a minha continha vai ficar 10 vezes 19 vezes 6, tá? E aí seria só fazer 19 vezes 6. 45, 54, né? 6, 11. E 114, né? E multiplicando com 10, só aumentar o número. Verifique esse cálculo aqui, por favor. Universitário. Os universitários. 10 vezes 19 vezes 6, Uhum. 1140. Beleza. Pai tá on. Beleza. Vou deixar para resolver essa questão aqui. Porque pensei que não ia tomar muito espaço, mas acabou tomando. Então essa é a aula remota. Vocês já sabem. Terceira série, né? O terceiro ano. Quarto período. Fechando já a primeira avaliação. Ok, vamos olhar aqui a questão 4. Uma associação tem uma diretoria formada por 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria que tenha 3 homens e 2 mulheres? Então é assim, galera. A gente quer uma comissão de 5 pessoas. Porém, 3 homens e 2 mulheres, já que tem mais homens do que mulheres, né? Beleza. E o que é que acontece? E 2 já. 3 homens e 2 mulheres. O que acontece? Tem quantos homens disponíveis na equipe? Tem 6. Quantas mulheres? 4. Então, a gente vai pegar aqui 6 homens para 3 vagas, 4 mulheres para 2 vagas. Tá? Então, detalhes. Comissões, a questão não especifica se vai ter uma hierarquia de líder, vice-líder. Tá? Terceiro lugar, quarto lugar. Tá? Então, a gente vai considerar que a ordem não interessa. Como eu falei da situação dos professores de matemática, né? Não importa a ordem. Que você fale quais são os professores de matemática da Escola Rui Barbosa. Porque continua sendo a mesma equipe. Não importa a ordem que você falar. Então, aqui também a ordem não vai importar. Então, nós vamos usar combinação. Combinação de 6 homens para 3 vagas disponíveis. E combinação de 4 mulheres para 2 vagas disponíveis. Tá, professor, mas o que é que faz? Soma ou multiplica ou subtrai? A gente vai multiplicar, tá? 4 mulheres, 2 vagas. Por que multiplicar? Porque a gente usa o princípio fundamental da contagem, né? Cada resultado
que der na escolha dos homens vai ter um resultado diferente também para a escolha das mulheres. Então, usando o princípio fundamental da contagem, a gente tem que usar uma multiplicação. Tá? Na análise combinatória, não tem isso, não estou exigindo isso no assunto, nem na atividade. Mas quando a gente vê esse e, a gente usa vezes. Se fosse o ou, a gente ia usar mais, tá, gente? Uma dica importante aí, vocês que vão fazer o Enem esse ano, tá? Na análise combinatória, quando se usa e, a gente usa vezes, e quando se usa ou, a gente usa o sinal de mais. Seria C de 6 para 3 mais C de 4 para 2, ok? Então, beleza, só resolver isso agora. Eu posso resolver só um de cada vez e depois multiplicar os resultados, ou eu posso fazer tudo junto. 6 fatorial, 3 fatorial, né? Olhando para a fórmula de combinação. 6 menos 3. 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2. Vai ficar 6 fatorial, 3 e 3. 4 fatorial, 2 e 2. Olha que interessante. Pô, tudo o mesmo número, então nem adianta, né? Não adianta escolher. Do 6 vai até o 3, do 4 vai até o 2. A gente pode fazer do 4 até um 3 aqui também. Mas eu não vou brincar muito com isso agora. Vamos lá, do 6 até chegar... Meu Deus. Não cometa esse erro. 6, 5, 4, 3. Esse eu vou desenvolver. E esse vai esperar aqui a vez dele ser cortado. 4 fatorial. 4 até chegar no 2. 4, 3, 2. Esse eu vou desenvolver. E esse vai esperar a vez dele. Esse vai embora com esse vai embora com esse. E aí aquela brincadeira de novo. A gente pode fazer isso aqui. 6 dividido para 3 dá 2 e 2 dividido para 2 dá 1. Então, esse 3 vezes 2 se anula com esse 6. 4 para 2 dá 2. E o 1 não importa. Beleza? Então a gente vai ficar 5 vezes 4 vezes, olha quem sobrou, o 2 vezes 3. Tá? Fica 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 6 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12. Com um zerinho fica 120, tá? 120 maneiras, tá, de formar essa comissão. Então, gente, os exemplos que eu separei foram esses. Eu peguei exemplos lá do livro Dante, de matemática. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Arranja quando a ordem importar, combinação quando a ordem não importar. E você tem que, claro, saber efetuar os cálculos com fatoriais. Se você tiver em dúvida, o vídeo do terceiro período a gente fala bastante sobre fatoriais. E é claro, você tem que saber multiplicar também, né? E é isso, gente. Bons estudos para vocês, boa sorte lá no trabalho. Prestem atenção nos detalhes e qualquer coisa procure o professor de matemática de vocês. Até a próxima.